Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Vamos à segunda parte das discussões sobre o tema da nossa prosa. Se Deus realmente existe, como explicar a presença do mal no mundo? Como a teologia lida com esse dilema? Em perspectiva teológica, o problema do mal é analisado a partir do conflito que envolve três conceitos já analisados em outras perspectivas: o poder de Deus, a bondade de Deus e a presença do mal no mundo. Para uma correta compreensão desse dilema, devemos distinguir com clareza o significado de mal e então apresentar as abordagens que a religião e a teologia fazem a respeito do dilema. Você já se perguntou alguma vez o que significa mal? Como você, neste momento, definiria o mal? Mal é um termo difícil de se definir no campo do abstrato, no campo das ideias. Geralmente o mal é definido a partir da negação, a partir daquilo que ele não é. Uma das primeiras definições que aparecem quando se busca a definição de mal em um dicionário de língua portuguesa é que mal é o contrário do bem. Mas o que significa bem? Deu para perceber como a questão é complexa? Uma coisa importante a se considerar, em um primeiro momento, é que o mal em si não é um ser autoexistente, não é uma criatura que tem existência própria. Ao contrário, o mal é uma consequência, um efeito, depende de algum fator externo para materializar-se. Para melhor compreendê-lo, é preciso tipificá-lo. No campo da teologia, costumamos dizer que o mal pode ser tipificado como mal natural e mal moral. O mal natural é o tipo de mal que não envolve diretamente a vontade e a ação de seres morais. Compreende-se ser moral aquele que goza de livre-arbítrio, ou seja, que sabe discernir entre o bem e o mal, que é capaz de fazer escolhas e que pode responder pelas escolhas que faz. Exemplos de mal natural, aspectos da natureza que parecem agir contra o bem-estar da humanidade, como furacões, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, pandemias, doenças incuráveis, etc. O mal moral, que é a segunda tipificação do mal, é o tipo de mal que envolve a vontade e a ação de seres morais. Exemplo de mal moral são as guerras, a crueldade, o crime, a escravidão, a discriminação, a injustiça social, a violência e etc. O problema do mal, na perspectiva religiosa, é analisado a partir da experiência do homo religiosos que, diante de determinados acontecimentos, como por exemplo a morte trágica, chega a questionar o poder e a bondade de Deus e sente que tais questionamentos podem afastá-lo dele. Para resolver esse dilema, o homem religioso surge com algumas teodiceias. O que é uma teodiceia? Uma teodiceia é a afirmação que se faz de que Deus é justo, apesar da presença do mal no mundo. A maioria dessas teodiceias elas tendem a modificar um ou outro elemento relacionado ao problema do mal. Ou elas alteram, ou elas modificam o conceito de poder de Deus, ou modificam o conceito de bondade de Deus, ou ignoram a própria realidade da presença do mal no mundo. Para ilustrar o que eu estou dizendo, nós temos, por exemplo, o finitismo, que é uma perspectiva, uma cosmovisão que defende que Deus não é onipotente. Segundo o finitismo, Deus está tentando vencer o mal o tempo todo, mas ele não consegue fazê-lo. Religiões antigas, como o zoroastrismo e o maniqueísmo, eram adeptas desse tipo de cosmovisão, desse tipo de perspectiva. Observe que, nesse primeiro caso, essa característica de Deus, que é a onipotência, ela é colocada em xeque. Deus quer resolver o problema do mal e se esforça o tempo todo para fazê-lo, mas não consegue. Outra visão religiosa é considerada, é chamada de determinismo, e ela defende a ideia de que Deus é a única causa ou é a causa última de todas as coisas, incluindo os atos humanos.
Essa perspectiva, geralmente ligada ao movimento protestante e a protestantes considerados hipercalvinistas, é uma perspectiva que assume que cada ato, cada ação do ser humano, ela já é pré-definida, pré-ordenada ou pré-determinada pelo próprio Deus. De maneira que o mal que o ser humano faz, inclusive, ele de alguma maneira, de alguma forma, já estava determinado dentro dos projetos maiores de Deus. Então, uma perspectiva como essa, assumir que todas as ações que o ser humano pratica, ações boas ou ações ruins, elas já estavam previamente determinadas ou previamente estabelecidas, é de fato questionar a segunda característica de Deus que nós temos trabalhado até aqui, que é a bondade dele. Se Deus é bondoso, como é que se explica, por exemplo, que Deus determina que alguém seja homicida, que alguém seja estuprador, ou que alguém cometa violência de escravidão, ou qualquer outro tipo de violência ou de mal que um ser moral pode praticar? Então, uma visão religiosa como essa, infelizmente, ela ofende essa segunda característica de Deus, que é o fato de que ele é bondoso, e não apenas bondoso, mas ele é totalmente bondoso. Uma terceira perspectiva são as chamadas formas de panteísmo, que, de alguma forma, acabam rejeitando a realidade do mal. Nessas perspectivas panteístas, o mal não é realidade, o mal é apenas uma ilusão. E nós temos, por exemplo, um movimento chamado Ciência Cristã, que defende que a doença ela não é real, a doença é apenas fruto da imaginação das pessoas. Então, essa perspectiva, por mais que queira lidar com essa questão do problema da presença do mal no mundo, ela acaba lidando com isso, fugindo de uma realidade que, infelizmente, todos nós temos que admitir. A presença do mal no mundo é fato, a presença do mal no mundo é um fato inegável, e por mais que se queira rejeitar essa realidade, o fato é que o mal está presente por aí. Como compreender, então, o problema do mal em perspectiva teológica? A perspectiva teológica busca compreender o motivo, o porquê da existência do mal, dentro do projeto maior de Deus que denominamos providência. Providência divina é uma alusão à supremacia de Deus enquanto Criador, sustentador e preservador de todas as coisas. À luz das Sagradas Escrituras, a teologia permite inferir o seguinte a respeito da presença do mal no mundo. Primeiro, o mal não é causa. O mal é um efeito secundário necessário na criação de seres morais. Ou seja, o mal é uma possibilidade quando Deus decide criar seres humanos à imagem e à semelhança dele. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 9, depois de criar todas as coisas, Deus decidiu criar o ser humano à imagem e à semelhança dele. E quando a gente pensa em imagem e semelhança de Deus nos seres humanos, o que na verdade nós queremos dizer com isso é que ao criar o ser humano nessa condição, Deus compartilhou com esse ser humano atributos que eram atributos da divindade e que poderiam ser compartilhados com uma criatura, que poderiam ser compartilhados com a sua criação. Dentre os muitos atributos que Deus possui, é o atributo da liberdade de escolha, ou aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Então, quando se diz que mal não é causa, mas mal é um efeito secundário necessário na criação de seres morais, o que se quer dizer com isso é que quando Deus decidiu criar um ser humano à imagem e à semelhança dele, Deus decidiu criar esse ser com liberdade e, inclusive, essa liberdade tinha a ver com a possibilidade ou não de submeter-se ao seu senhorio ou de seguir um outro caminho que não fosse, de fato, a direção, a orientação do Senhor. Quando se lê a Escritura, o que se percebe é exatamente isso. Deus cria o ser humano, coloca o ser humano no jardim, dá a ele a possibilidade de se submeter inteiramente à sua vontade, mas no jardim deixa para o ser humano também a possibilidade de escolher um outro caminho, que não a orientação, a direção do Senhor. E, infelizmente, os seres humanos, nas suas origens, acabam fazendo uma escolha equivocada. Então, mal não é uma criação, mal não é uma causa, mal é um efeito secundário, mal era uma possibilidade que Deus havia deixado em aberto pelo fato de ele decidir criar o ser humano à sua imagem e semelhança, com liberdade, com possibilidade real de fazer uma escolha, a escolha de caminhar com Deus ou a escolha de distanciar-se dele.
Então, em uma primeira instância, esse efeito secundário do mal seria o ser humano virar as costas para o seu Criador, e caso ele fizesse isso, o mal efetivamente haveria de se concretizar entre nós. Infelizmente, essa foi a escolha que fizemos lá atrás. Outra coisa importante que a teologia alude quando ela aborda esse dilema da presença do mal no mundo é que nós precisamos reavaliar a nossa concepção a respeito do bem e do mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, particularmente nos versos 28 e 29, ele vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E quando se lê, particularmente, essa fala do apóstolo Paulo, o que se percebe é que, nesse contexto de que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas são todas as coisas mesmo. Paulo não está falando apenas de coisas que trazem prazer, que trazem alegria, que trazem refrigério, mas Paulo menciona também questões que têm a ver com sofrimento, com dor, com perdas. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente, na teologia, diz que é preciso reavaliar nossa concepção a respeito de bem e de mal, o que se quer dizer com isso é que nós precisamos avaliar esses dois conceitos, não em perspectiva humana, mas em perspectiva divina. Humanamente falando, quando nós pensamos em bem, nós pensamos em coisas que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que nos trazem gozo, que nos livra de dores, de sofrimentos, de angústias, de decepções, de pesares. E quando a gente pensa em mal, nós pensamos em coisas que nos afligem, que nos angustiam, que nos roubam a paz. Essa é a leitura humana que nós fazemos de bem e de mal. Quando se avalia bem e mal em perspectiva divina, o que se percebe é que aquilo que aparentemente pode ser um mal, amanhã nós enxergamos como algo que é considerado bom, porque nós percebemos o propósito maior disso. Tem um trecho muito claro das Escrituras, um exemplo muito claro, que mostra como é necessário nós aprendermos a reavaliar essa concepção de bem e de mal. É o caso de José, no Egito. É um trecho extenso que eu não tenho tempo hábil para discutir a respeito, mas que vocês conhecem bem a história, e se não conhecem, deem uma olhada no livro do Gênesis e conheçam um pouquinho mais da história de José. José, ele é filho de um pai que tem muitos outros filhos, é o filho mais novo, e porque é um garoto que se destaca, uma pessoa que teme a Deus, os seus irmãos, por inveja dele, acabam tornando a vida de José muito difícil, e por perceberem que seu pai tinha José em predileção, eles acabam tramando um plano, inicialmente para matá-lo, mas que no final das contas acaba fazendo com que seus irmãos vendam José como escravo para o Egito. A Bíblia diz que José é levado para o Egito como escravo, lá ele é vendido, é colocado na casa de um alto oficial do Egito, lá Deus o honra, o abençoa, e por causa disso ele sai da condição de escravo e acaba assumindo uma posição como uma espécie de um mordomo, do grande responsável pela casa de seu senhor. Acontece uma série de infortúnios nessa relação, José perde essa posição importante e vai para o cárcere, fica preso por muito tempo, e lá no cárcere Deus também o honra, e ele acaba se tornando uma espécie de responsável pelos presos que viviam por ali. Se pensa, se avalia a vida de José até esse momento do cárcere, o que se percebe é que o rapaz que temia a Deus, que amava a Deus, que honrava a Deus, o rapaz que tinha promessas da parte de Deus, que não apenas seria abençoado, mas que seria abençoador da sua família, ele na verdade só encontrou infortúnios. O ódio e o desprezo dos seus irmãos, depois ser vendido como escravo para o Egito, depois ser traído lá na casa do seu senhor no Egito, depois ser jogado no cárcere como prisioneiro. Então, se observa a vida de José até aí, o que se percebe é que, aparentemente, só vieram males sobre a vida dele. O final da história de José mostra que havia um propósito da parte de Deus para todos esses males que sobrevieram a José. Num dado momento, José é tirado do cárcere, da prisão, é levado até Faraó, e depois de uma série de acontecimentos, José é colocado numa posição muito importante no Egito. Tão importante que ele é considerado a segunda pessoa do Egito,
E o próprio faraó chega a dizer que, apesar de ele ser o faraó e de estar no trono, ele só era maior do que José nesse particular, porque nem ele nem os seus servos fariam nada a menos que José orientasse. Então vejam que de um rapaz desprezado, de um rapaz vendido como escravo, de um rapaz que aparentemente terminaria os seus dias num cárcere, de repente José agora se encontra no trono do Egito como a segunda pessoa mais importante no Egito. E olha que coisa interessante, ele é colocado nessa posição porque uma grande fome assola a terra nessa época, nesse período, e a família de José, os pais dele, com seus irmãos que viviam em Canaã, estavam padecendo fome, padecendo necessidade. José foi levantado nesse período para se tornar uma espécie de salvador do mundo, e foi ele que de fato salvou o mundo dessa época, desse período, por causa de uma estratégia que ele estabeleceu no Egito. E um dia, depois de muito tempo, os irmãos de José vão ao Egito, lá eles o encontram, não o reconhecem, acharam que seu irmão já havia morrido, mas o seu irmão agora é a segunda pessoa mais importante no Egito. E quando finalmente José se faz a conhecer aos seus irmãos se arrependem, se colocam diante dele na condição de escravos e dizem que vão servi-lo como escravos durante o restante dos seus dias por causa do mal que eles fizeram a José. A resposta de José para os seus irmãos é exatamente essa: o mal que vocês intentaram contra mim, de fato, vocês pensaram mal, vocês planejaram mal, vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, e é por causa disso que toda a família de vocês é preservada da morte. Então a gente precisa aprender a reavaliar a nossa concepção a respeito do que é bem, do que é mal, e é preciso pensar bem e mal em perspectiva divina. Outra coisa importante é pensar o que significa mal natural, ou qual é, de fato, a origem do mal natural. As calamidades que recaem sobre nós, aquelas situações que advêm sobre as nossas vidas e que não têm necessariamente a mão do ser humano envolvida nisso. Atualmente nós vivemos no Brasil uma situação assim, uma pandemia, a Covid-19, não apenas no Brasil, mas uma pandemia mundial. E uma pandemia como essa, ela se encaixa perfeitamente nessa descrição de mal natural. É preciso pensar, e a perspectiva teológica avalia isso, que o mal natural, ele na verdade, apesar de não ter a participação direta de um ser moral, ele é consequência direta, e a gente não pode negar isso, do pecado original. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. No Gênesis 3 nós temos o relato da queda dos seres humanos, e lá nos versículos 17 e 18 é dito da parte de Deus para o primeiro homem, para Adão, que por causa do pecado dele, toda a terra caiu sob maldição. Toda a terra, por causa do teu pecado, ela foi amaldiçoada. Quando a gente lê Romanos capítulo 18, particularmente os versos de 18 a 22, Paulo vai, no Novo Testamento, reafirmar, em outras palavras, aquilo que Deus já havia dito a Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Paulo vai de novo dizer que a natureza, que a criação inteira, ela geme e chora, a criação inteira está debaixo de condenação, está debaixo de maldição. Então essas calamidades que recaem sobre nós, esses males, essa ação da natureza contra os seres humanos, esses males que o tempo todo advêm contra a humanidade, apesar de não serem resultados de uma ação direta do ser humano nesse momento, o mal natural é sim consequência direta do pecado original, porque nós pecamos lá atrás, nós acabamos colocando a criação debaixo de maldição, e essa maldição que nós lançamos sobre a criação, de alguma forma, ela tem sido devolvida a nós a partir das diferentes calamidades que advêm às nossas vidas. Em relação ao mal moral, em perspectiva teológica, é, na verdade, a consequência de pecados específicos. É consequência de escolhas conscientes que nós, seres humanos, fazemos. Em Ezequiel, capítulo 16, versos 16 a 20, o profeta vai fazer alusão exatamente a isso. Ele vai dizer que os nossos pecados, que as nossas transgressões, elas são sempre reflexos de escolhas, de posturas, de atitudes que nós assumimos. Outra questão importante, quando a gente pensa do problema da manifestação do mal no mundo,
E aí a gente pensa no lugar de Deus, puxa, mas se Deus, quando criou os seres humanos, ele deixou o mal como uma possibilidade, se ele, como onisciente que é, se ele sabia que os seres humanos iriam pecar, por que é que ele criou os seres humanos? Por que é que ele deu aos seres humanos essa liberdade de arbítrio para escolher distanciar-se dele, se ele sabia que os seres humanos haveriam de escolher isso? Essa é uma pergunta que eu não sei lhe responder e que ninguém sabe. Deus criou os seres humanos livres, mesmo sabendo que eles haveriam de escolher ou de fazer uma escolha equivocada, porque ele quis criar-nos imagem e semelhança dele e quis que nós, de alguma forma, expressássemos essa imagem e essa semelhança da maneira mais nítida, da maneira mais clara, da maneira mais próxima possível dele. Agora, tem uma coisa que você precisa saber. Apesar de eu e de você não sabermos explicar exatamente por que é que Deus escolheu criar o ser humano livre, mesmo sabendo que ele haveria de cair, o fato é que Deus sabia exatamente quais seriam as consequências da queda, do pecado. E aí você diz, puxa, então Deus não estava nem aí para o ser humano, não estava nem aí para mim e nem para você. Ele simplesmente nos ignorou, ele simplesmente deixou que nós nos perdêssemos, mesmo sabendo que nós haveríamos de fazer essa escolha equivocada. Só que às vezes nós nos esquecemos que o Deus que nos criou e que nos criou livre, ele, na realidade, foi a maior vítima do mal que nós escolhemos, na condição de seres humanos, materializar no nosso mundo. Por que eu digo que Deus é a maior vítima do mal? Porque, se você se lembra bem, o meio que Deus escolheu para resgatar os seres humanos foi exatamente enviar o seu Filho Jesus. Então, Deus que sabia que o ser humano haveria de pecar, foi o mesmo Deus que antes da queda já preparou um caminho de redenção para esse ser humano. Nós temos, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que vai dar o testemunho de que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Então, antes da queda, Deus, sabendo que nós pecaríamos, ele já providenciou um meio de salvação, que é o seu Filho Jesus. Ele sabia que o nosso pecado, que a nossa escolha equivocada em direção ao mal, que isso traria também malefícios a ele teria que dar o seu Filho para morrer por nós, mas mesmo assim Deus preferiu criar seres morais. Ele preferiu criar seres que pudessem fazer escolhas. Ele preferiu que nós, de fato, depois de o conhecermos, a partir da revelação que foi confirmada, que foi dada a nós, ele preferiu que cada um de nós fizesse a sua escolha individual. Infelizmente, num primeiro momento, Adão fez uma escolha equivocada, depois ele se arrependeu dela e se voltou para Deus, e na história da humanidade nós temos percebido isso. Pessoas, elas se encaminham para Deus, elas se voltam para Deus, elas assumem o compromisso de buscá-lo, de conhecê-lo, de caminhar com ele, enquanto outras pessoas acabam seguindo um caminho diferente, se afastando, se distanciando dele. Finalmente, a teologia, ela avalia essa questão do problema da presença do mal no mundo, assumindo que o juízo vindouro vai garantir que as injustiças e sofrimentos dos inocentes no presente sejam plenamente julgados e recompensados. Há um texto em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, que fazem alusão a um momento no final da história da humanidade, que é o chamado trono branco, em que todas as pessoas terão que se colocar diante de Deus e cada um será julgado por aquilo que fez, seja bem ou seja mal, durante a sua vida. Então, uma outra maneira de a teologia lidar com o problema do mal no mundo é exatamente isso. Os justos sofrem. Há muita injustiça, há muitos males no mundo que nós não sabemos explicar, sim, existe muito disso. Mas há um fato, e um fato inegável a partir das Escrituras, que é o fato de que um dia será estabelecido um tribunal, Deus haverá de ser o grande juiz e cada um terá que prestar contas a ele dos seus feitos. Essa crença em particular, na continuidade da vida pós-túmulo, é um dos pontos que os ateus mais utilizam quando eles querem satirizar, ridicularizar a fé cristã. Quem nunca ouviu a piada acompanhada de muitas gargalhadas? Quando você morrer, vou esperar que você volte para me avisar que existe vida após a morte. Ou a pergunta, alguém que morreu já voltou para dizer que existe vida após a morte?
E a resposta que eles dão é um sarcástico não. Todavia, lamento decepcioná-los. Houve sim alguém que morreu e voltou para dizer a todos que existe vida após a morte. Esse alguém se chama Jesus, o Cristo. A ressurreição de Jesus é um dos fatos mais bem documentados de toda a história da humanidade. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Veja o testemunho que o apóstolo Paulo, um antigo perseguidor da igreja, dá a esse respeito. Esse trecho se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 3 a 9. Essas são palavras de Paulo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Geralmente, somos acusados de fundamentar nossa fé em um texto sagrado, e de fato o fazemos. É dito que o mito da ressurreição de Jesus só circulava no meio cristão e que, fora de seus limites, ninguém jamais ouviu falar a respeito disso. E é dito também que jamais um historiador não cristão fez alusão à ressurreição de Jesus. Isso não é verdade. Flávio Joséfo, considerado um dos maiores historiadores judaico-romano, ele deve ter nascido entre 37 e 38 depois de Cristo e morreu no ano 100. Esse historiador judaico-romano, ele é um dos maiores conhecidos na história do Ocidente, e diga-se de passagem, ele não foi cristão, foi ele quem deixou o único registro histórico conhecido, feito em loco, ele estava presente, ele vivenciou isso, da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da era cristã. Em sua obra, História dos Hebreus, Flávio Joséfo registrou que o fato da ressurreição de Jesus Cristo era conhecido além do contexto das comunidades cristãs. São de Joséfo as seguintes palavras: os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Nós estamos aí diante de um testemunho de quase 2000 anos atrás. Apesar de muitos criticarem a autenticidade deste registro, o fato é que o registro histórico existe. Por que tanto esforço para negar a existência de Deus, seu poder e sua bondade, e a possibilidade da vida após túmulo? A questão é muito simples. Se o Deus poderoso e bondoso realmente existe, e se há vida após a morte, isso significa dizer que o ser humano, que é egocêntrico e narcisista, que busca a autossuficiência o tempo todo, não tem, nem jamais terá, o controle absoluto de sua vida. E esse sentimento, para muitos, constitui-se numa verdadeira tormenta. Se o Criador realmente existe, o ser humano é uma criatura e, sendo assim, como ser moral que ele é, terá que comparecer um dia diante do seu Criador para prestar contas do dom mais precioso que ele recebeu, o dom da existência. Segundo os Salmos 14, 1 e 53, verso 1, afirmar a não existência de Deus é um bálsamo para aqueles e aquelas que querem viver vidas desregradas sem ter que prestar contas a ninguém dos seus feitos. Davi diz nesses Salmos, diz o nécio, o insensato, o tolo, em seu coração, Deus não existe. E aí Davi conclui por que esse nécio, esse insensato e esse tolo diz no seu coração que Deus não existe. Davi conclui, eles dizem isso porque eles se corrompem e eles cometem atos ou injustiças detestáveis. Então, para quem quer viver de acordo com os ditames da sua própria consciência,
nada mais confortável do que negar a existência de Deus. Como você pode notar, é perfeitamente possível acreditar na existência do Deus Todo-Poderoso e bondoso, apesar da presença do mal no mundo. Lembra-se do justo Jó, a quem mencionei no início dessa prosa? Jó perdeu tragicamente toda a sua riqueza e todos os seus filhos no momento e de uma única vez. O capítulo 1 do seu livro registra isso com detalhes. Como podia um homem justo diante de Deus ser assolado pelo mal dessa maneira? Veja como Jó reagiu diante da absoluta falta de compreensão acerca desse dilema. Ao ouvir isso, capítulo 1, versículo 20, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Como se não bastasse, depois de sua perda, Jó foi acometido subitamente por uma chaga que lhe causou angústia e dores atrozes. Diante da sugestão de uma esposa desesperada para que Jó abandonasse sua fé e negasse ao seu Deus, veja como ele reagiu. Jó capítulo 2, versos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó acreditava na providência divina, no cuidado bondoso e amoroso de Deus para com a sua criação, apesar das adversidades momentâneas que ele experimentava. E qual foi o resultado dessa postura? O final da narrativa do livro de Jó traz o registro. Jó capítulo 42, versos de 12 a 17. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E o final do relato, depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. E quanto a Asaf e ao seu dilema no Salmo 73, lembra-se? Asaf afirma que o dilema que quase o enlouqueceu durou até que entrei no santuário de Deus e então compreendi. Quando Asaf começou a interpretar as circunstâncias do momento, a partir da perspectiva da providência divina, todas as suas angústias se foram. São dele essas palavras: Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era a de um animal irracional. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Se você é ateu ou ateia, me acompanhou até aqui e se sente angustiado pelo dilema da presença do mal no mundo, quero convidá-la a abrir o seu coração neste momento e a crer que o Deus Todo-Poderoso e bondoso existe, é real e pode alcançá-lo neste momento com seu amor indizível. Somente creia e Deus se encarregará de revelar-se a você e de mostrar-lhe seu cuidado providencial. E se você é cristão, eu oro para que você se mantenha cada vez mais convicto, apesar da presença do mal no mundo, de que Deus existe, é todo-poderoso e é bondoso, a fim de que você possa continuar experimentando dia a dia o cuidado providencial dele. Essa foi a máxima de Asaf que serviu de prólogo para o Salmo 73, versículo 1. Certamente, Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Certamente, Deus é bom para comigo e é bom para com você também. Reflita sobre isso. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, paz.